Lava Jato, um projeto de poder ou um combate à corrupção? Você sabia que a Operação Lava Jato, muitas vezes celebrada como uma cruzada contra a corrupção, pode ter sido mais um projeto político do que uma verdadeira luta pela justiça? O que parecia ser um esforço para acabar com a corrupção no Brasil, na verdade se transformou em uma perseguição implacável ao Partido dos Trabalhadores. Olá, seja bem-vindo, eu sou Cid Vieira, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e vamos ao vídeo. Parte 1. Vamos fazer um preâmbulo aqui para entender como funcionava. Até 2015, o financiamento de campanhas eleitorais por empresas privadas era legal no Brasil e estava amparada pela Lei 9.504 de 1997. Esse sistema permitia que empresas fizessem doações diretamente para os partidos políticos e para os candidatos que ela escolhesse, com limites regulamentados pela lei. O objetivo inicial era ajudar a financiar as campanhas políticas e permitir que candidatos tivessem os recursos necessários para se apresentar ao eleitorado. Porém, esse tipo de financiamento sempre levantou preocupações sobre a influência do poder econômico no processo eleitoral. Empresas com grandes interesses econômicos poderiam doar quantias milionárias, esperando benefícios futuros como contrapartida. Esse cenário criou uma relação perigosa entre dinheiro e política, onde muitas vezes, ao invés de financiar campanhas com transparência, essas doações empresariais se tornaram instrumentos para garantir vantagem ilícitas em contratos públicos, principalmente nas áreas de infraestruturas e obras públicas. Mas vale destacar que financiamento empresarial era legal até 2015, quando o Supremo Tribunal Federal finalmente declarou sua inconstitucionalidade, proibindo as empresas de financiarem diretamente partidos e candidatos. A partir daí, a fonte principal de financiamento passou a ser o fundo partidário e doações de pessoas físicas, tornando o sistema de campanhas eleitorais mais transparentes, pelo menos na teoria, mas que eu acho que se tornou pior do que antes. Por quê? Vou explicar. A empresa, hoje, uma empresa, ela não pode fazer um financiamento direto para o candidato ou partido. Mas essas empresas continuam fazendo doações. Com quê? Com dinheiro vivo, que antes era chamado de Caixa 2, que era proibido. Hoje eles pegam esse dinheiro e compram votos. Nós vimos agora na eleição passada, na última agora para prefeitos, que a Polícia Federal apreendeu 46 milhões em dinheiro vivo. Mas desde seu início, 2014, a Lava Jato se concentrou quase que exclusivamente no PT, enquanto outros partidos como o PP, PSDB, PMDB, hoje MDB, e PL também foram citados e incriminados, mas não sofreram a mesma sanção. O problema nunca foi realmente a corrupção, pois ela persiste no Brasil até hoje. E o que se vê é uma seletividade vergonhosa por parte da Lava Jato. Se a corrupção envolve o PT, é um escândalo, mas se envolve outros partidos, é ignorado ou minimizada. Isso nos leva a questionar: a Lava Jato foi realmente uma operação contra a corrupção ou apenas uma ferramenta de ataque político, mas sem a mídia corporativa e o grande jogo do poder? Além disso, a mídia corporativista é encabeçada por veículos como a Globo, Folha de São Paulo, Estadão e outros grandes grupos de comunicação, desempenhou um papel fundamental na criação de heróis. Esses meios enalteceram os procuradores da Lava Jato e, principalmente, o juiz Sérgio Moro, que teve até jornalista apaixonada pelo juiz, que rasgava elogios, chegava a ser até vergonhoso. E o Sérgio Moro era retratado como o salvador do Brasil. Essa mesma mídia brindou outros partidos e figuras políticas de maior proximidade com suas agendas. Eles não apenas endossaram as ações da operação, mas também ajudaram a construir a imagem de Moro como um homem de
integridade intocável, pavimentaram o caminho para a sua carreira política. O resultado disso, Moro, assim como muitos procuradores, largou a toga para ingressar na política, revelando o verdadeiro projeto de poder por trás da operação. Agora vamos para a parte mais grave desse assunto. A Lava Jato e a interpretação das doações de campanha como propina. A Operação Lava Jato, que começou em 2014, jogou luz sobre um aspecto muito importante do financiamento político no Brasil. Apesar de ser legal até 2015, muitas dessas doações empresariais estavam mascarando esquema de corrupção. A investigação revelou que grandes construtoras e empresas como Odebrecht e OAS não estavam apenas fazendo doações como um gesto de apoio às campanhas, mas sim comprando influência. Essas doações eram muitas vezes parte de um acordo ilícito, onde as empresas ganhavam contratos superfaturados ou vantagens exclusivas em troca de financiamento de suas campanhas, claro. O que a Lava Jato expôs foi que, ao invés de combater a corrupção de forma ampla, ela focou sua atenção de forma desproporcional apenas no PT, enquanto outros partidos como PSDB, PMDB, PP, PL, entre outros, para vocês terem uma ideia, os 10 maiores partidos do Brasil estavam envolvidos. Mas alguém sabe dizer quais? Vou mais além. 32 partidos foram citados na Lava Jato, envolvidos nesses esquemas, mas não receberam o mesmo tratamento pela mídia ou pelos procuradores. A narrativa dominante, especialmente reforçada pela mídia corporativa, como Globo, Folha, Estadão, entre outros, focou apenas em demonizar o PT e endeusar figuras como Sérgio Moro, procurador da Lava Jato, como Deltan Dallagnol. Além disso, há um aspecto pouco discutido, mas que foi exposto em estudos acadêmicos, como o de Arthur Pinheiro de Azevedo Banzato. Ele revelou que a Lava Jato não estava apenas focada em recuperar dinheiro público, mas colaborava diretamente com autoridades americanas, ajudando os Estados Unidos a obter 20 bilhões da Petrobras, enquanto o Brasil recebeu apenas uma pequena parte disso, cerca de 2,7 bilhões. Curiosamente, deveriam ser usados para criar uma Fundação Lava Jato, mas essa tentativa foi barrada pelo STF, se não me engano, pelo ministro Alexandre de Moraes, que considerou o fundo inconstitucional. Ou seja, além de prejudicar as empresas brasileiras, a Lava Jato atendeu a interesses estrangeiros. E o pior de tudo, sem passar pelos canais legais do Ministério da Justiça. Portanto, o problema nunca foi realmente a corrupção em si, porque ela não acabou e nem vai acabar. O que a Lava Jato fez foi selecionar alvos e focar suas ações contra um partido, enquanto que outros eram tratados com vista grossa. E a corrupção só é problema quando envolve a esquerda, mas para outros partidos de centro ou de direita ou extrema direita, parece que há uma blindagem invisível, tanto pela justiça quanto pela mídia. A corrupção, ela nunca foi um problema para a elite e para a classe média alta, ou seja, os grandes empresários. Só existe corrupção porque existe corruptores. E quem fazem isso? As grandes empresas, a parte da classe média, a elite. Então, a corrupção para essa turma, para essas pessoas, é apenas mais um problema comum. Eles não são contra a corrupção, nenhum deles. A elite, os empresários, eles não são contra a corrupção, porque afinal, eles são os corruptores. É claro, estou falando em todos, estou falando de modo aleatório, assim. Essa é a minha opinião. A Lava Jato, em sua busca incansável para incriminar o PT, a Lava Jato também trouxe à tona a relação entre autoridades norte-americanas. Arthur Pinheiro de Azevedo Banzato, em sua tese de doutorado, revela que a operação resultou em um pagamento de 2,7 bilhões ao MPF em troca de ajuda para que os Estados Unidos recuperassem 20,1 bilhões da Petrobras. Ao invés de proteger o patrimônio nacional, o MPF colaborou para a punição
criação de uma estatal brasileira em favor de interesses americanos. E como mencionado, a tentativa deles usarem parte desses recursos de 2,7 bilhões para criar uma fundação foi barrada pelo STF. E é inaceitável que o Ministério Público, que deveria agir em prol do Brasil, tenha se tornado um agente a serviço de interesses estrangeiros e os impactos econômicos disso. A Lava Jato teve consequências devastadoras para a economia brasileira. O investimento da Petrobras em exploração e produção caiu de 48,1 bilhões em 2015 para apenas 15 bilhões em 2016, levando uma retração drástica da indústria e a milhares de demissões. O caso da Odebrecht também ilustra esse rastro de destruição. A receita da empresa despencou de 107 bilhões em 2014 para 78 bilhões em 2019, resultando em uma redução de número de trabalhadores de 168 mil funcionários, caiu para apenas 35 mil. Mas o papel da mídia na blindagem disso tudo. Enquanto isso, a mídia corporativista, que sempre esteve alinhado a certos interesses políticos e econômicos, foi implacável na crucificação do PT e na omissão quando se tratava de outros partidos incriminados. E, ao mesmo tempo em que brindava outros partidos, a mídia glorificava a Lava Jato e as figuras centrais da operação, como Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, transformando-os em heróis nacionais. Criou um cenário onde o foco era destruir o PT, enquanto outros partidos envolvidos na esquema de corrupção passavam quase despercebidos. A seletividade no tratamento das investigações foi nítida, especialmente quando candidatos como Aécio Neves, José Serra e outros nomes da direita e centro-direita continuaram ativos na política, sem a mesma pressão midiática e judicial que o PT enfrentou. A mídia também ajudou a criar o antipetismo, que isso continua ativo até hoje, o antipetismo. Enquanto que o PT teve menos pessoas incriminadas e condenadas do que os outros partidos, mas a culpa sempre foi do PT. E muitos que foram condenados, suas condenações foram anuladas por não existirem nenhuma prova pelo qual foram incriminados. E o legado? Aí pergunta, mas qual foi o legado da Lava Jato? O legado da Lava Jato, no fim das contas, foi um divisor de águas na política brasileira, mas não exatamente pelos motivos que muitos imaginavam. Ela desmantelou o esquema de corrupção, isso sem sombra de dúvida. Mas a que custo? As empresas brasileiras, como a Odebrecht, praticamente foram destruídas, perdendo contratos e influência global, enquanto multinacionais estrangeiras, principalmente americanas, se beneficiaram da retirada de concorrentes brasileiras. E a política, por sua vez, foi severamente impactada pela ascensão de figuras como o Jair Bolsonaro, em 2018, que surfou na onda do antipetismo criada pela Operação Lava Jato e pela a mídia corporativa. Sérgio Moro, que se tornou ministro da Justiça do Bolsonaro, revelou de uma vez por todas que a Lava Jato tinha, sim, um projeto político. Ao entrar para o governo, Moro confirmou as suspeitas de que suas decisões judiciais não eram neutras, mas sim parte de uma estratégia para pavimentar sua própria carreira e a de outros atores envolvidos na operação. Além disso, o vácuo deixado pela criminalização do PT e a destruição de sua imagem na mídia abriu espaço para o crescimento de movimentos e partidos de extrema direita, como o próprio bolsonarismo, que encontrou na narrativa anticorrupção uma forma de se legitimar. O resultado? Hoje, um país ainda mais polarizado, com a corrupção ainda presente, mas com novos protagonistas no poder, onde todo mundo sabe o final, o que aconteceu. E para concluirmos, aqui, a Lava Jato se apresentou ao Brasil como uma operação de combate à corrupção, sim, mas acabou se revelando-se um projeto político, seletivo e com graves consequências econômicas e sociais. O verdadeiro legado da operação não foi o fim da corrupção, mas sim o fortalecimento de interesses estrangeiros, a destruição de empresas brasileiras
e a ascensão de figuras que utilizam o discurso moralista para alcançar o poder. A seletividade nos alvos e a blindagem de certos partidos e pessoas mostram que o objetivo era destruir os adversários políticos. E o combate à corrupção nunca foi o problema em si, mas sim a forma seletiva e política como ele foi conduzido. O que nos resta agora é questionar a quem realmente serviu a Lava Jato. E você, o que você pensa sobre a Lava Jato e o papel da mídia nesse processo? Deixe seu comentário e essa é a nossa opinião, deixar bem claro. Aqui falamos sobre política, sociedade e temas que impactam a nossa democracia. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Obrigado e tchau!